Olá, eu sou Esther Sartori e esse é o podcast Preocupações de Mãe, um espaço de informação, entrevista, dicas e história de mães que falam pra gente sobre os desafios e as delícias de educar filhos. Você pode me encontrar no Instagram, Esther Sartori _ e claro, aqui no YouTube, no canal Preocupações de Mãe. O tema de hoje é uma delícia, quer dizer, nem para todo mundo. Enfim, nós vamos falar sobre amamentação. E sabe, gente, por mais que a Organização Mundial da Saúde diga que amamentar é a melhor forma de você garantir a saúde física, mental da criança e da mãe, a amamentação ainda está longe de ser uma preocupação. Vamos entender por quê? Então, para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui a Vanessa Coelho, que ela é orientadora de amamentação. Isso mesmo. Consultora. Consultora. É o termo mais comum, né? Consultora. Consultora. Então, vamos lá. Ela vai contar pra gente quais são os desafios, quais são as nossas conquistas quando amamentamos, os benefícios, enfim. Ela vai trazer um panorama muito bacana sobre esse momento da mãe. Olá, Vanessa, seja bem-vinda. Gostei Obrigada. muito da sua presença. Eu não conhecia a Vanessa ainda, mas olha, só de olhar, viu, gente? Uma pessoa extremamente simpática, extremamente conhecedora da profissão. Obrigada pelo convite, também estou super feliz de estar aqui, né? Essa é como você disse, como os órgãos de saúde orientam e recomendam essa amamentação e por que a gente ainda tem taxas tão baixas de aleitamento, né? Então, é um assunto que a gente sempre tem que estar falando, pautando. E você falou, né, a gente não se conhecia, a gente se conheceu através de outra mãe, porque essa rede de mãe é muito forte, né? Eu acho que é isso que faz a gente tão especial. Bom, mas antes da gente entrar no tema, pelo amor de Deus, Vanessa, conta pra gente quem você é. Conta, dá uma palhinha da sua trajetória. Maravilha. Bom, eu sou a Vanessa Coelho, sou consultora de amamentação, uma orientadora também, mas o termo mais comum é consultora de amamentação hoje aqui no Brasil. É uma profissão que vem crescendo bastante, né? Então, quando eu tive a minha primeira filha há 11 anos atrás, nem se ouvia falar de consultora de amamentação. Hoje tem bastante, a gente consegue encontrar em várias regiões do Brasil. E se auto-explica, né? O que é uma consultora de amamentação, porque toda mãe já passou por essa fase e sabe dos desafios que acontecem. Tenho 4 filhos. Eu tenho uma mais velha de 11 anos, um casal de gêmeos de 9 e um caçulinha de 6 anos. Gostei da coisa, né? Continuei. Todo mundo fala, nossa, mas você teve mais um depois dos gêmeos? Eu tive mais um depois dos gêmeos. E eu entrei nesse mundo da amamentação justamente por conta das minhas experiências maternas, né? Eu sempre trabalhei na área administrativa e aí quando eu tive os meus filhos, principalmente a primeira ali, né? Tive uma falta de assistência profissional muito grande, assim, e eu falei, não é possível que seja assim, né? Não é possível que a culpa é minha. A humanidade veio se desenvolvendo tanto tempo, amamentando, parindo. O que acontece? Será que eu vim com defeito? Aí eu comecei a estudar e falei assim, olha só, o defeito não estava em mim, né? Então, para mim, mais do que uma profissão, na verdade, a amamentação é uma missão de vida mesmo, assim, né? As minhas clientes sabem o amor com o qual eu me dedico e como eu sou apaixonada por esse assunto. Em casa é tudo teta, meus filhos falam de teta, de amamentação, o tempo todo esse é o assunto em casa. Delícia, delícia. Mesmo porque, sabe por que é bom a gente trazer esse tema, Vanessa? Porque assim, olha, amamentar é uma decisão da mãe. Não adianta. Amamentar, continuar amamentando ou deixar, né, ou partir para o desmame é uma decisão da mãe. Mas muitas vezes essa decisão, ela vem mais de fora do que de dentro. E a gente vai falar muito sobre isso, porque amamentar está muito ligado a questões culturais, aos valores, a forma como você entende a importância disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa deixar claro que ainda que a gente tenha toda essa orientação, amamentar ou não, né, é uma decisão da mãe. E muitas vezes essa decisão ela é tomada de forma prematura. Então a gente precisa trazer esse tema, não é? Sim. Precisa trazer, porque quando você amamenta, ok,
Quando você vai optar por não amamentar, querer amamentar depois. É difícil retomar esse processo. Retomar o processo. É impossível? Não, mas é bem difícil, sim ou não, Vanessa? É muito difícil, porque como você falou, né? Existem várias... É multifatorial, né? A amamentação, a gente fala que é biopsicossocial. Então, tem o fator biológico, que muitas vezes você deixou, né, por um tempo de amamentar e você quer retornar, muitas vezes o fator biológico não vai ajudar muito, a questão da produção de leite, do bebê e tudo mais. O fator psicológico também pega bastante, né, porque a forma como eu penso, como eu sinto, como está a minha saúde emocional, também vai refletir nessa amamentação, nesse pós-parto, nesse bebê. E, principalmente, o fator social, né, que é isso que você falou. A decisão é da mãe, mas ela vem com uma bagagem gigante da rede social que ela vive, né? Do quanto ela é estimulada, incentivada ou não, né? Então, a gente fala que é uma decisão que deveria... Amamentar é uma responsabilidade social. Deveria ser uma responsabilidade de todos, né? A família querer, a sociedade querer, a saúde querer. É interessante para todos que aquele bebê seja amamentado, não só para a mãe, né? O pai não amamenta, ele não tem peito, mas é interessante para ele que o bebê seja amamentado? Com certeza. Muito. Por que ele não é responsável por isso também? Exato, é uma garantia. Garantia não, mas é uma possibilidade maior de garantir uma saúde, Sim. de garantir... Então, assim, essa rede tem que estar muito bem construída para que haja, de fato, uma assessoria para essa mãe, para essa mulher. Porque, vamos lá, né, Vanessa, você vivenciou isso muito, eu também vivenciei, você como mãe de 4, eu como mãe de gêmeos. Então, além de tudo, né, ser mãe de gêmeos, a gente sabe qual é o perrengue. Olha, gente, é importante que a gente também deixe de romantizar todo esse processo da amamentação, porque, sim, racha o peito, sim, sangra, sim, dói, sim. Então, aquela mãe linda da rede social, amamentando com aquela cara maravilhosa, como se nada tivesse acontecendo, plena, cabelo arrumado, chique. Olha, gente, não é que ela tá mentindo, mas é uma propaganda enganosa. É um momento, né? É um momento. É aquele... Exatamente, é um momento. É um momento. Vamos lá. Então, tá bom. Nós estamos falando de... nós vamos começar com um primeiro tópico. Então, a gente trouxe essa realidade. Dói. Você acha que a dor é um dos fatores que faz com que a mãe abandone a amamentação? A dor hoje, ela é a segunda maior causa de desmame precoce. Olha que interessante, gente. Vamos lá. Porque ela não vem sozinha, né? Então, quando a mãe está sentindo dor para amamentar, essa pega não está adequada, né? Não tá, a famosa pega correta que a gente fala, então não está adequada. Se essa pega não está adequada, esse bebê não está fazendo uma boa extração de leite. Espera só um pouquinho. O que é uma pega adequada? Porque a gente usa o termo, mas que todo mundo conhece, entende, né? Mas, mãe, vamos ouvir o que é essa pega adequada. A pega correta é quando o bebê ele consegue, né, acoplar de forma correta e fazer uma boa sucção no peito da mãe. E ela não é mágica, né? Tem uma técnica por trás disso, de posicionamento da mãe, de posicionamento do bebê, de estrutura oral e facial desse bebê, anatomia materna, tudo isso vai favorecer uma boa pega correta, né? Então, se eu tenho dor na amamentação, seja ela o nível que for, tem alguma coisa que não tá legal aí. Então, esse bebê não tá conseguindo fazer, né, uma boa sucção nesse peito. Se esse bebê não está conseguindo fazer uma boa sucção no peito, logo ele não está fazendo uma boa extração de leite. Então, vai impactar onde? No ganho de peso, né? Exato. Então, na maioria das vezes, o que acontece é o seguinte. Se a mãe, ela tá com dor, mas ela vai lá no pediatra e o bebê tá ganhando peso, tá se desenvolvendo, ela aguenta. Na maioria das vezes, ela aguenta. Porque é para um bem maior. Não, eu aguento, vai passar, aí procura ajuda daqui, ajuda de lá, pomada e tudo bem. Mas, na maioria das vezes, não é assim que acontece. Ela tem dor e esse bebê também não tá ganhando peso, né? Ou porque ele não tá conseguindo fazer uma boa extração, ou porque, se eu tenho dor,
Eu vou conseguir amamentar o tempo que precisa? Eu vou conseguir ficar com esse bebê no tempo? De jeito No peito bastante nenhum. tempo? Eu vou conseguir amamentar em livre demanda? Não, vai dar, sei lá, 1h30 que eu amamentei, esse bebê vai chorar e eu vou falar, pelo amor de Deus, não, de novo não. Né? De novo não. E isso vai impactando. Então, assim, isso vira uma bola de neve. Né? Então é por isso que ela é considerada a segunda maior causa de desmame. Não porque as mães não aguentam e tudo mais, assim, tem algumas que não lidam mesmo bem com a dor e tá tudo bem, não significa ela fraca, até porque cada um de nós tem uma sensibilidade para a dor muito diferente, né? Mas a maioria, se for só a dor, elas aguentam. Não que deveriam, tá? Não aguentem sozinha, procurem ajuda, mas aguentam. Viu? É uma pergunta que muitas mães me fazem. Eu sou obrigada a amamentar? Não é obrigada a nada. Então vamos lá. Não somos obrigadas a nada. Então bora lá, vamos lá. Porque olha só, a gente vive num mundo em que a mulher é julgada por tudo. Vamos lá. Ela engravidou. Ela já vai ser julgada pelo médico que ela escolheu. Aí ela vai ser julgada pela opção que ela teve de parto natural, parto humanizado, cesárea. Ela já vai passar a ser julgada. Quem gosta do parto humanizado vai falar assim, mas você vai fazer cesárea? Quem gosta da cesárea? Humanizado? Não é? As pessoas julgam essa mãe o tempo todo. A partir do momento, eu digo, e eu escutei isso de uma amiga que falou assim, eu me tornei mãe, eu já vim com um carimbo, eu saí da maternidade com um carimbo, culpada. E eu vou com esse carimbo por meses, anos. E ela falou assim, e eu com 50 anos ainda vejo resquícios desse carimbo de culpada. Então, a gente sabe que isso é uma realidade. Portanto, é por isso que eu estou te perguntando. Mas a mãe se sente culpada. Muito. É interessante você levantar essa questão, porque hoje se fala muito do protagonismo da mulher no parto, né? Ela pode escolher, apesar de ser julgada, mas ela pode ali escolher, certo? Quero ter cesárea, quero ter normal, quero ter uma equipe humanizada e contrata, enfim, quero ter parto domiciliar, enfim, ela tem esse protagonismo, né? Apesar de todas as dificuldades da obstetrícia que a gente ainda enfrenta no Brasil, mas ela tem. Na amamentação, não. Ninguém pergunta pra essa mulher assim, você quer amamentar? Eu amei você trazer essa questão. Pergunta assim, você vai ter parto normal, cesárea? Essa é uma pergunta que existe. Agora, perguntar assim, você quer amamentar? Ninguém pergunta pra essa mulher se ela quer amamentar, né? Parte-se do princípio que você vai amamentar. Você está grávida, né? A gente precisa entender que por trás da amamentação, por trás do peito, né? De falar, por trás dos peitos existe um ser humano. Opa! Com várias questões. Por mais que a criança, quando seja pequena, te veja como duas grandes tetas. É isso que ela vai ver em você por um bom período. Isso é bem dolorido. Eu brinco quando as mães voltam ao trabalho e elas chegam em casa, elas entram na porta, o bebê não tá vendo a mãe, tá vendo um TT gigante entrando assim, um peito vindo em direção dele. É assim, é porque é a primeira forma de comunicação, né, do bebê com a mãe, mas ela pode escolher se ela quer amamentar ou não. O fator biológico, que é a descida do leite, vai acontecer. A gente vai ter que lidar com essa questão, né, de diminuir essa produção. Aí hoje tem medicamentos, tem técnicas que a gente utiliza, né? Até hoje, e essas mães, geralmente, elas não chegam pra mim, né? Não chegam. Porque chega pra mim quem vai amamentar, quem tá com dificuldade, ou na gestação, que eu faço consultoria pra gestante também, de pré-natal, já com esse objetivo de que amamentar. Mas a gente chega pra pediatra, chega pra obstetra e a gente conversa, troca figurinha, elas pedem ajuda. Vanessa, eu tô com uma paciente assim, assado, que, nossa, ela já falou que não quer amamentar. A gente não sabe o trauma que essa mulher sofreu. Então. Porque para amamentar, você tem que estar emocionalmente. Porque, olha, você está tocando um outro ponto, você está aqui falando e a minha cabeça aqui, ó, mexendo. Eu penso que, assim, existe toda uma ancestralidade em relação ao amamentar. Então, a minha bisavó amamentou, a minha avó amamentou, a minha mãe amamentou. Eu vou amamentar. É claro que eu vou, porque é da família amamentar. Mas aquela mãe que já optou, como você mesmo colocou, optou por não amamentar, ela não vai te procurar mesmo, porque ela optou por não amamentar. Então, ok, e eu respeito, tá certo, você é uma opção sua, é direito, né? O corpo é seu, a vida é sua, o filho é seu. Enfim, cada um colhe os frutos das suas opções.
Mas essa mãe que vem com toda essa idealização de que ela vai amamentar, o leite vai descer, vai dar tudo certo. E, de repente, a coisa não acontece como ela planejou, como ela idealizou. E aí? É doído. É doído. E tem essas mães, as que verbalizam, tá, Esther, que não querem, são pouquíssimas. Que verbaliza, né? Tem aquelas que chegam querendo, mas no fundo ela não quer também. Entende? Mas ela vai falar que não quer amamentar. Gente. A família tá ali em cima, né? Olha o julgamento. Quando o pai entra em contato comigo para pedir a consultoria, eu sempre peço para falar com a mãe. Claro. Porque eu quero saber quem que quer que eu vou lá. A mãe quer que eu vou? Ou é o pai que quer que eu vou? Quem tem que querer é ela, né? Então sempre dou um jeitinho de entender isso. Porque a gente lida com essa frustração dos dois lados, né? Da que quer e acontece um monte de perrengue, um monte de dificuldade e não consegue, né? Também é uma frustração. E do outro lado também, apesar de ser menor essa parcela. Muito menor. Mas existem. A gente precisa olhar para elas. Olha. Senão a gente não é nada inclusiva. Né? Como profissional, principalmente. Sabe por quê, Vanessa? É bem isso. Porque às vezes essa mãe que não quer, tá decidida que não quer, de repente o leite desce, de repente aquilo aparece, ou muda, ou existe também a culpa de, putz, eu tô cheia de leite e não... E aí, vou tirar. Porque eu já tive mãe que disse para mim, eu não vou amamentar, eu não quero essa criança. E foi essa a fala, tá? Não é que foi, eu não tô amenizando. Eu não quero uma criança grudada no meu peito. Eu não quero. Então eu vou tirar o leite. Eu vou tirar, eu vou armazenar. Eu vou dar o meu melhor, né? Exatamente. E assim, viu? Você não vai ser uma mãe pior ou melhor porque você amamentou ou deixou de amamentar. Esse não é o caminho. Né? Essa não é a forma da gente pensar essa mãe. Muito pelo contrário. Né? É corajoso também falar, não, eu não vou. Mas tem essa questão que você está colocando. Você vai ter que lidar com isso também, né? Sim. E você lida com esse tipo, ou você lida com esse tipo de situação ou não? Da mãe que não quer? Difícil, elas não chegam muito para mim, né? As que verbalizaram. Mas as que a gente percebe ali no dia a dia, às vezes, que a família tá insistindo mais do que a mãe, sabe? E é interessante que o contrário também, né? Porque quando a mãe quer muito, eles não incentivam, dá logo uma mamadeira, dá logo uma chupeta, esse bebê precisa dormir, tá chorando demais. E o contrário também. Parece que eu não posso tomar a minha própria decisão, né? Porque essa mãe aí que escolheu não amamentar, na maternidade ela foi muito criticada. Lá. Com certeza. Mas como assim? Você não vai? Então, assim, essa foi uma mãe que a gente já, através ali do pediatra, ginecologista, a gente já preparou ela emocionalmente. Falou, ó, na maternidade vai acontecer isso, isso, isso. Né? Agora, as que querem também, lá não recebem todo esse apoio. Então, assim, é uma fase muito delicada. Muito vulnerável. Que quem passa sabe. E você já sai de um parto, seja ele qual for. Você já sai com todas as inseguranças de carregar uma criança. E aí, nesse meio tempo, você já sai com o carimbo de culpada, né? Exato. E já sai com o julgamento pela amamentação ou não. Gente, isso não é humano, né? Não é. Isso não é humanizar a situação. Que a amamentação é muito instintiva, né? Só você colocar no peito, a amamentação boca e peito. É como você falou, minha avó, minha bisavó, minha mãe amamentou, vai ser fácil, é só colocar no peito, eu vou conseguir, né? Quebrar esse ciclo é difícil, né? Dos dois lados, tanto para quem amamentou quanto não. Minha mãe não amamentou, então eu também não vou conseguir amamentar. Minha mãe não teve leite, então eu não vou ter. Isso não é genético, tá? Não tem nada a ver, né? Nada a ver. Mas acontece, porque ela começa a acreditar nisso, né? Se não deu certo com a mãe... Por que dará comigo, né? Exato. Você sabe, agora vamos... Causo de casa, né? Eu adoro causos de casa. Eu consegui amamentar até o 2º mês, os meus gêmeos. Até o 2º mês. E num perrengue terrível. Que eu imagino. Terrível. Então, assim... 28 anos? 28 anos atrás. E assim, cara, era um negócio maluco. Porque eles mamavam
alternados. Então, um mamava, dali a 2 horas o outro mamava. Era o tempo exato. Mamou, eu trocava a fralda, eu punha para dormir, o outro acordava. Mamava, trocava a fralda, o outro acordava. Então, eu passava, assim, horas e horas. Eu vou contar uma coisa terrível. Uma vez, e eu fui o tipo de mãe e de mulher que eu não quis nem ir para casa de mãe, nem ir para casa de vó, ninguém na minha casa, eu vou dar conta, super mulher, eu vou dar conta. Então fui eu e meu marido. Nós passamos um perrengue juntos, porque ele foi um parceirão. Eu acordava, ele acordava. A gente não dormia. Só que quando ele saía para o trabalho, e aquelas crianças precisando mamar, eu passava a minha vida fazendo o quê? Assim, acho que eu fiquei sem ver sutiã um bom período. Nesse não sabia looping, o que, né? que ele quer. Um dia eu percebi que fazia 3 dias, sem brincadeira, que eu não tomava banho. Eu falei, o quê? Banho? Eu preciso tomar banho. Eu necessito de um banho. Porque Eu atendi. Não havia uma forma diferente de realizar Sim. a minha vida se eu não estivesse cuidando dele. Você não consegue imaginar como um serzinho de 2,5 kg, 3 quilos, né? O que produz, né? O que faz no seu dia? Você não consegue imaginar, assim, né? Você fala, essa mulher não escovou o dente hoje, não é possível que ela não teve um tempinho pra escovar Olha o dente. cabelo. Sabe? Eu atendi um casal que eu cheguei também e o marido virou pra mim e falou assim, Vanessa, fazem 3 dias que eu não tomo banho. Ai, eu amo isso. Ele falou, Vanessa, isso nunca aconteceu comigo. Então, depois a gente riu, mas na hora ele falou com uma lágrima no olho. E eu assim, né, muito profissional, poxa, eu entendo, né? Depois a gente riu. Mas assim, gente, é surreal o que acontece, né? Porque é isso no tudo, né? O emocional, é o físico, é um bebê que chora e não fala. E você não sabe o que está acontecendo. Porque não é só a amamentação, né? Não. Quando a gente fala da amamentação, você fala assim, a amamentação, ela é só uma das coisas que está acontecendo ali. É um ser humano a mais dentro daquela casa, que não existia, ou 2, né, no caso de gêmeos, né? É um ser humano que não fala, que chora, que faz cocô, que faz xixi, que está aprendendo a viver aqui fora, né? A questão hormonal da mulher, questão psíquica do homem também. Eu sou um ser humano, viu, gente? Eu tô aqui, né? Tudo isso vira um bolo só. Vira. Por isso que é uma fase muito delicada. É delicada. E daí a gente entende, muitas vezes, a opção, na verdade, nem é uma opção fazer o desmame. Uhum. Ela acontece. Naturalmente, às vezes sem perceber. Sem perceber, né? Então, é muita coisa envolvida. E na minha época, Vanessa, a coisa acontecia assim, ó. Hoje a gente vê a livre demanda, né? Ou seja, a criança mama a hora que ela quer. Só que na minha época não tinha livre demanda. Era assim, tem que colocar um horário. Não adianta, se você não colocar um horário e você vai impor esse horário. Fala, gente, como é que faz isso? Eu lembro que o meu pediatra, ele falou assim, um travesseiro para cada lado, uma criança em cada travesseiro e você vai amamentar os 2 juntos, as perninhas viradas para trás, você segura a cabeça e coloca a cabeça nos... Eu parecia uma malabarista. Vamos lá, agora vamos colocar uma criança e vamos todo mundo ver o marido, vamos ajudar. Viu? Um estresse, mas tudo bem. Aprendi. Eu consegui fazer com que essas crianças mamassem no mesmo horário. Aliviou o problema? Aliviou. Mas eles conseguiam ganhar peso? Não. Porque era tanto estresse para fazer aquilo funcionar. E, ao mesmo tempo, a livre demanda também era uma coisa quase que impossível. Te pergunto, hoje, se a gente tivesse que optar, né? Qual seria... Bom, tá certo que seria como se uma mãe se adaptasse melhor a esse processo, né? Não tem muito o que fazer. Uma individualização. Mas impor um horário é uma coisa interessante, é bom para a criança, não tô nem falando para a mãe. No caso de recém-nascido, não. Tá. Recém-nascido, principalmente as primeiras semanas de vida, o que acontece? A produção de leite da mãe está se ajustando, né? Então, o bebê nasce, a mãe tem um colostro, que é aquele primeiro leite, bem pouquinho, né? Vai aumentando essa produção, desce o leite. O estômago do bebê também, ele vai crescendo, né?
estão nos 2 primeiros dias, primeiro dia, tamanho de uma cerejinha, né? Depois vai ficando do tamanho de um pêssego e vai crescendo. Então, é um ajuste, né, de produção de leite da mãe com o estômago do bebê, tá? É que as pessoas, elas confundem o que é amamentar em livre demanda. Amamentar em livre demanda não é você ficar 24 horas com o bebê no peito pendurado. Isso não tá certo. Tem alguma coisa que tá errada. Se esse bebê não aceita ficar um período de 2 horas, 2 horas e meia fora do peito, opa, tem alguma coisa errada. Tá? Mas o que é amamentar em livre demanda? Amamentar em livre demanda é a gente entender que peito é comida, diversão e arte. Né? Porque, na verdade, mamar, ele traz o prazer. Aí, a gente voltando para a questão da psicologia, né, ou da psicanálise, como eu entendo, é o prazer. Então, não só alimenta, mas causa este prazer. Relaxamento, analgésico, conforto. Tudo. Então, se ele tá com cólica, com frio, com calor, com vontade de fazer cocô, xixi, ele vai querer sugar para se organizar. É um regulador prazer. Emocional, né? Então, esse bebê ele pode ter acabado de mamar, encheu a barriga dele, você trocou uma fralda ali, ele ficou com frio, você mexeu muito nele, se desorganizou, ele vai precisar de novo de uma ajuda para se organizar e dormir. E o peito é mais rápido, então às vezes ele quer sugar de novo, não porque ele tá com fome, porque ele quer sugar. Exato. O segundo ponto da gente entender o que é amamentar em livre demanda é: nós, adultos, a gente se alimenta com a mesma porção a cada 3 horas? Não. A gente come exatamente no café, no almoço, na janta? Por que o bebê tem que comer? Então, às vezes, ele mamou 6 horas da manhã, mas ele estava muito cansado, com muito sono. Então, aquela mamada que ele fez foi uma mamada, assim, mais ou menos. Boca, Daqui 1 hora, 1 hora e meia, ele quer mamar de novo. Às vezes, se ele fez uma boa mamada, ele vai engrenar ali e vai até as 9. Né? E aí dá 3 horas, por exemplo, né? Então, é a gente entender ele no nosso dia a dia. Isso está acontecendo com maior frequência ou com menor frequência? Entende? Amamentar em livre demanda é a gente respeitar o processo do bebê. Você pegar 60, 90 ml de fórmula, colocar numa mamadeira e enfiar no bebê a cada 3 horas não é humano. Porque não é um robô, não é uma máquina. Né? Assim, entende? Você tá colocando, né? Exato. E por que o bebê ele toma essa quantidade toda? Porque ativa lá o sensorzinho dele de sucção. Então ele vai tomar. Não é porque ele tava com fome. Às vezes toma, daqui a pouco gorfa, né? E no peito ele consegue regular. Quero leite, não quero leite, quero mais leite, quero menos leite, né? O movimento que ele faz, ele consegue. Então, amamentar em livre demanda é isso. Hoje, a recomendação ainda é amamentar em livre demanda, né? E com o tempo, esses horários eles vão se ajustando. Você tem um bebê ali de 20 dias, 1 mês, que ele já não mama mais o tempo todo. Essas mamadas elas vão ficando mais curtas. Então, o bebê que demorava 40 minutos já mama em 15. Né? Então a mãe ela vai conseguindo ter minimamente uma rotina, mas é importante entender que no primeiro mês isso vai ser uma realidade. Pronto. Eu tenho um recém-nascido até 28 dias de vida, gente. Tem uma especialidade da medicina que é a neonatologia. Ela olha especificamente pro recém-nascido. Ele é um ser diferente de um bebê de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses. Não é a mesma coisa. Não. Ele ainda, aliás, ele nem sabe que ele nasceu nem ainda. Se ele tocou. tem a ideia. Ô, gente, pera só um pouquinho. Vocês estão gostando desse assunto? Não tá muito legal? Ó, vamos lá. Se vocês estão gostando desse assunto, vai lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte e deixa uma mensagem lá. Eu gostei demais, não gostei, achei bem legal, foi esclarecedor, não foi? Até para que a gente possa entender se a gente está no caminho certo, se são esses os assuntos que realmente dão uma acalmada no coração das mães, sabe? Diminui um pouquinho essas questões de preocupação. Então, gostou? Se inscreve. E assim a gente vai poder mandar para você toda vez um assunto novo. Eu só trago gente bacana, viu? Só trago gente bacana, pode ter certeza. Vai lá, se inscreve no meu canal. Vou voltar porque eu tô achando isso o máximo e as pessoas vão gostar de ouvir isso. Livre demanda, olha lá. Então, tem todo esse caminho. Sim. As pessoas fazem essa confusão. E entender que essa criança, quando ela nasce, ela vai exigir mais, óbvio, e ela ainda nem entendeu direito aonde ela está, que
passo é esse, né? Ela ainda não percebeu que ela nasceu. Que eu sou um ser diferente da minha mãe, né? Tô entendendo. Então, as pessoas, elas confundem que o bebê, muitas vezes, ele também quer sugar, porque ele quer ficar ali no colo, né? Onde ele consegue ouvir os batimentos cardíacos da mãe. O que que ele conhece durante 9 meses? Os batimentos cardíacos da mãe, o som do intestino, né? O cheiro da mãe, aquela coisa, a voz. Então, onde eu me sinto seguro? Onde eu gostaria de estar agora? Bom, eu gostaria de estar no útero ainda, essa é a realidade. Mas eu não posso, tô aqui fora. Onde é o lugar mais perto? É o colo da minha mãe. Então, o peito também é uma forma de estar no colo da mãe. E o bebê, ele nasce com essa necessidade maior, e essa necessidade, ela vai diminuindo, não é o contrário, tá, gente? Se eu ficar com ele no colo muito tempo, se eu der muito peito, ele vai ficar mal acostumado e com 18 anos ele vai estar me pedindo peito e colo. Não, é o contrário. Não é à toa que ele vai crescendo, não vai cabendo mais no colo e que daqui a pouco começa a engatinhar e começa a andar. Então, vai diminuindo essa necessidade, não vai aumentando. Então, seu bebê nasce com uma necessidade máxima de colo, contato físico, e vai diminuindo. Então, não fiquem preocupadas de que você vai dar o peito e, nossa, vai ficar mal acostumado. Vai ficar bem acostumado. Então, outra, que era uma coisa assim, olha, mamou, tira, põe no berço, não fica com você. Eu falava assim, não. Mamou. Coitadinho, tá comigo, deixa que fique. Não pode. Porque, sabe, gente, não é uma crítica, mas às vezes a gente se deixa levar pelo que mãe, vó, tio, tia... mas eu já estou acostumada, eu já tive 3. Cada ser humano no seu tempo. Cada ser humano tinha uma realidade. Se eu tivesse que pensar na minha realidade na época, poxa, eu adoraria ter alguém que falasse assim para mim, Esther, vou te ajudar a amamentar. Eu vou te ensinar porque tem alguma coisa errada aqui. Não tá legal. Porque talvez, se eu tivesse uma orientação, não é orientação, né? Orientação mesmo. Se eu tivesse uma orientação, talvez eu tivesse garantido pelo menos um pouco mais de seio para os meus filhos, né? Talvez eles conseguissem mamar um pouco mais. Mas a gente não tinha essa orientação. Sim. A gente vivia muito mais à mercê do que olheiros. Eu sempre falo, eu tive muito olheiro, né? Que trazia assim, mas não, faz como eu fazia. E assim, gente, não dá para você ficar esperando que uma pessoa, não desmerecendo, mas cada pessoa na sua época, né? Cada um com o seu conhecimento. E cada um com a sua experiência, né? Com a sua realidade familiar. Eu atendi uma cliente ontem que ela falou assim, a avó dela veio visitar, então é bisa da bebê, né? Bisa. E ela falou assim, nossa, a gente saiu tudo da rotina e tal, mas como que eu vou negar, né? A minha avó quer ficar com ela no colo o tempo todo. Aí eu falei, que bonito isso, né? A sua avó ter essa permissão de vida ainda, conseguir curtir e dar esse colo. Por quê? Porque certamente ela foi uma mãe que não pôde dar colo. Sem dúvida. Porque a realidade dela era muito diferente. Então, essa questão do colo, esse mito de que o colo estraga, vem de uma realidade muito dura de mulheres que tinha que dar conta da casa, dar conta dos filhos, fazer comida, e quando o marido chegava em casa, ela tinha que estar plena, maravilhosa, esperando ele. Dava para dar colo? Lógico que não. Não tinha como dar colo. E outra realidade, né? As famílias eram maiores, mais filhos, Sim, mais tudo. Um mais velho cuidava do mais novo, enfim, era um caos. Não tinha carrinho, não tinha bebê conforto, não tinha, enfim, tanta coisa, cadeirinha de balanço que treme sozinha, não tinha um monte de coisa que a gente tem hoje. Hoje a gente tem o sling, né, que é aqueles carregadores de pano, ele é bem antigo, né, mas hoje a gente tem os slings cheios, modernos, já pré-preparados, que você só encaixa e coloca o bebê. Então hoje a gente tem muito mais acesso e facilidade do que as nossas avós tiveram, do que as nossas mães tiveram, né? Então não se compara isso, né? Como eu falei, não estraga, né? Você sabe mais que eu que se tornam adultos mais bem resolvidos, mas seguros, né? Com certeza. E eu sempre falo assim, né? Você falou, não sei se foi pediatra que falou, não sei, que falou pra você, não, amamenta e põe no berço, né? Sim. Mãe, qual é o seu sentimento? O que você tem vontade de fazer com o seu bebê?
Ficar com ele no colo. Então, A maioria das mães fala isso. Ai, mas tá tão gostosinho aqui. Isso sim é o instinto. Isso é o natural. Esse é o nosso. Que é de você falar assim, o seu bebê tá chorando, o que você tem vontade de fazer? Eu tenho vontade de pegar no colo. Então pega! Pronto. É isso. Pega. Ninguém no mundo vai te ensinar, né? Olha, era uma coisa deliciosa, sabe, Vanessa? Em casa tudo parecia um ninho. Uhum. Porque assim, eu amamentava e ficava com eles, sim. E ó, que interessante, né? Voltando, não que eu seja, né? Na minha época, não é isso, pera. Não, mas é uma experiência e tanto, porque 28 anos atrás, foi o boom das fórmulas infantis, o boom dos bicos artificiais. Voltando sobre isso, falando sobre isso, foi mesmo. Foi. Eu tinha que, todo mundo trazia um bico novo, olha esse aqui, ó, vê se encaixa na sua... Eu falo, não, mas não, eu vou dar mais uma dica, você vai pegar era uma simpatia, eu tinha cada uma maior do que outra, sabe, a gaveta das simpatias. Uma vez chegou olha, a simpatia da noz. Pega uma noz, abre a noz, arranca tudo que tem na noz e você vai ficar põe o sutiã e a noz e o sutiã. E eu ficava com aquela, falei assim, gente, sabe o que você faz para agradar? Você fala assim, deixa eu pôr a noz. Saía a tia, falava, tirava. Gente, que noz, já tem gente demais aqui, ainda vem mais noz, sabe? Então a gente tinha pouca orientação, sim, em relação ao amamentar, e a frase era sempre assim, amamentar é natural. Você vai ver, é natural. Não é. Não é. É biopsicossocial. Exatamente, é bem isso. E você sabe, Vanessa, que eu sempre penso nessa questão da ancestralidade mesmo. A gente tem dentro da gente somos seres humanos, somos mamíferos e somos animais, portanto, né? Uhum. Então, a mãe, a fêmea, ela sempre tem a necessidade de garantir a sobrevivência, porque nós crescemos, né? A humanidade cresce com essa necessidade de garantir a sobrevivência da espécie, e quem garantia, enquanto primata, nós, a mulher, porque eles só dependiam da gente. Então, tá entendido isso, né? Porque às vezes, da angústia de não conseguir amamentar, então é como se você não estivesse dando conta de garantir, né, a sobrevivência dessa criança. Eu gosto muito do Winnicott, gente, se vocês tiverem oportunidade de ler, eu acho ele ótimo, maravilhoso, né? Porque ele é pediatra, mas ele também é psicanalista. Então, ele conseguiu estabelecer e compreender como é que é essa relação mamãe e bebê. Ele são estudos super interessantes, e ele vai dizer o seguinte: para a mãe amamentar, ela tem que estar segura, muito segura. Ela tem que estar bem, e muito bem, porque já que instintivamente nós, mães, mulheres, quando temos filhos, lá no nosso inconsciente, somos a que vai conseguir garantir a sobrevivência, e a gente entende nosso filho muito melhor do que qualquer outra pessoa, mas se a gente não está equilibrada, o que a gente vai pensar? Ai, meu leite não está dando certo. Ai, eu não estou conseguindo sustentar. Ai, isso daqui não vai. Eu vou ser obrigada a dar alguma coisa, a dar o complemento. Eu sou da época do complemento, tá? Porque era essa a realidade. Seu filho está passando fome. Ele chora. Sabe por que ele chora? Porque você não tem leite suficiente. Ele está passando fome. Então, você já vai carregando dentro da sua cabeça a ideia de que, olha lá, eu não estou sendo boa o suficiente para garantir a sobrevivência desse ser humano. Né? É uma realidade. Então, um outro estudioso, e eu acho que é o Winnicott mesmo, que ele vai dizer assim, além disso tudo, existe essa pressão externa que vai dizer para você não está dando conta não. Você não está dando conta não. Aí, algumas mães, pela insegurança, passam a fazer o quê? Dar esse complemento, uma mamadeira, uma chupeta. E aquela ideia de que o leite materno é suficiente para garantir tudo o que a criança precisa, inclusive a sede, mata inclusive a sede, né? A mãe acaba tendo medo
Nenhuma mãe quer fazer mal pro seu bebê, Não, né? Nem o nenhuma, pai. Então, nem a o ideia de que pai. você, de alguma forma, tá deixando essa criança passar fome. É muito Olha forte que isso, pesado. né? É muito pesado. É E eu já atendi pesado. cliente que chegou pra mim e falou, o pediatra falou que essa noite ele chorou a noite inteira de fome, eu deixei ele passar fome. Olha que pesado isso, né? É muito mas forte. É forte. Isso. Isso E- mexe com a nossa existência, a nossa Total. ancestralidade, com a nossa função, né? De Nesse garantir essa. E aí, trazendo um dado para você, né, em relação a isso que você está falando, que é a primeira causa, a segunda é a dor. A primeira causa de desmame precoce é a sensação de pouco leite. Real ou imaginária. Oh, tá. Que É isso existe que a a gente tá baixa, falando. existe a baixa produção mesmo, aquela biológica, e aquela baixa produção imaginária, que é justamente esse ponto. Meu filho está passando fome, meu leite está fraco, não está sendo suficiente. Deixa eu dar uma mamadeira com fórmula. Aí eu dou a fórmula. Aí o que acontece com a fórmula, né? Vamos lá. Eu, como consultora de alimentação profissional, a gente já precisou fazer uso de fórmula várias vezes, né? Fórmula não é veneno, ela salva vidas quando bem indicada, quando bem prescrita, quando bem recomendada, bem utilizada, né? Mas ela pesa no organismo do bebê de uma forma muito diferente do leite materno. Fórmula é leite de vaca. E o leite de vaca foi feito pro bezerro. Então, caindo ali naquele organismo, intestino, imaturo ainda, né? Para lidar com Construção e todo desenvolvimento. Aí pesa. Aí o bebê apaga. Dorme, aquele sono de 3 horas maravilhoso que todo mundo falou que tinha que ser 3 horas. Qual que é a constatação que a gente tem? Era fome mesmo. Né? Você saciou. Então é isso. Era isso. Garantia sobreviver. Era isso, era fome, olha, tá vendo? E aí é mais uma vez, ninguém vira de um dia pro outro e fala assim, bom, então acabou, não vou dar então mais o peito, agora a partir de hoje é fórmula. Não, isso vai acontecendo de uma forma gradual e quando você percebe, acabou. Esse bebê já não quer mais o peito, ele já tá brigando com o peito, ele já tá muito mais na mamadeira do que no peito, a mãe já tá desestimulada, ela fala assim, bom, então, né, Já ele não foi. quer mais, deixa, já foi. É assim que acontece, desse jeito. Não é assim, nossa, de um dia pro outro, que ela toma essa decisão consciente, né, acorda e passa o dia inteiro refletindo sobre isso, falando assim, não, hoje eu vou desmamar. Ah, porque hoje eu vou mesmo. Não é assim que funciona. Acontece muito, muito gradual, sem ela perceber, e quando se dá conta, é dolorido. Muito dolorido. Vamos para mito e verdade? Bora. Adoro esse. Adoro também. Adoro. Olha, tomar Babado. Flasil, desce leite? Bora lá, né? Eu, como consultora, não tenho escopo para indicar medicação ou não, mas o Plasil hoje ele não é mais já foi, há muito tempo atrás. Foi. Uhum. Hoje em dia ele não é o nosso medicamento mais indicado para aumento da produção de leite. A gente tem sim, que são os galactogogos, né? Sejam eles medicamentosos ou naturais, fitoterápicos, que sim, eles vão auxiliar na produção de leite, tá? Mas, Não posso falar os nomes, né? claro. Mas o Plasil já não é mais recomendado. Mas eu trabalho bastante com fitoterápico, com as ervas, e cada erva ela vai ser indicada por um caso diferente, porque todo mundo acha que a produção de leite ela baixa só por um motivo. Não, pode ser ocitocina, pode ser a prolactina, pode ser várias questões, né, de saúde gestacional e tudo mais, e cada um vai ter um olhar específico para isso. Cada erva. Susto. Se susto baixasse a produção de leite, meu Deus. As mães, cada vez que o bebê engasgasse ou dormisse demais, ou imagina, eu falo igual estresse, né? Ai, não pode ficar estressada que seu leite vai secar. Meu Deus, se secasse leite toda vez que a mãe ficasse estressada, não ia ter leite nunca. Nem as vacas ia ter leite, gente. As vacas vivem estressadas. Você sabe que... Ó, mais um caos. Quando eu tive os meus filhos, eu morava num apartamento no 2º andar. E, como eu falei, eu ficava sozinha. Foi opção ficar sozinha. Só que aí aconteceu de alguém chegar para fazer uma entrega de fraldas. E eu precisava das fraldas. E eu estava sozinha em casa. E na época não tinha essa história não, sabe? Você tinha que descer e pegar. Ninguém subia para levar nada. Agora eu não sei se sobe, acho que também não. Mas pode deixar lá e pegar depois, pois né? Enfim. Mas não, eu peguei e falei assim, será? Acho que dá pra eu ir, né? Acho que dá. Eles dormindo, eu vou, não vou, o que eu faço? Bom, enfim, fui.
Desci o elevador. Fralda, pega a fralda, me dá a fralda. E o rapaz, não, mas você tem que pagar. Toma, troco, não quero, eu quero só subir. Sabe um desespero? Era o que eu queria. Era o que eu queria. Entrei no elevador, o que aconteceu? Acabou a luz. Ai, que desespero. E o elevador fez assim. Parou entre o primeiro e o segundo andar. E eu, no meu imaginário, gente, eu escutava as crianças berrando. Eu escutava. E aí, o leite descia desesperadamente. Eu fiquei banhada de leite. Você tem a impressão que eu fiquei quanto tempo dentro desse elevador? Na sua Pelo cabeça, que eu te 40 conto. minutos. Pois mas sabe quantos? 2 minutos. Eu acredito. Quando voltou, que eu entrei em casa desesperada, dormindo plenamente. Dormindo plenamente. E eu parecia que tinha tomado um banho. De leite. Gente, Tá vendo? a primeira coisa, acabou o seu leite. Nunca mais você vai ter leite. Esse susto acabou com o seu leite. Falaram não pra tira- você? Opa! Mas assim, direto. Nunca mais você vai ter leite. Ai, gente, olha. E, por coincidência ou não, realmente, mas não foi o susto. Não, foram várias coisas que já Várias vinham coisas acontecendo que já antes. vinham, sabe, eram outros Olha, processos. a minha primeira filha de 11 Então, anos... susto, não. Não, minha primeira filha de 11 anos, a minha avó ela nasceu em março, minha avó faleceu em junho. E concomitou ali, próximo à fase que eu tava desmamando já ela, né? Foi o auge, assim, que eu desmamei. Então, eu fiquei muito chateada, tudo mais. Só que eu já vinha num processo de dar mamadeira e chupeta já há muito tempo, entende? Não foi isso, né, que foi o fator, Exato. né? Agora, se uma mulher passa um estresse todos os dias, diário, sem rede de apoio, exaustão, a gente tá falando de cansaço, não, a gente tá falando de exaustão materna, sim, isso começa a acontecer. Porque o corpo não dá conta, né? depressão. Aí né? sim, agora, um susto, um estresse, não sei o quê, não é isso que vai secar leite. Vai secar. Viu, mas não... Plasio, O susto, susto, menstruar. Quando eu estou amamentando, eu engravido? sim, porque primeiro a gente ovula e depois a gente Você menstrua. entendeu? Sabe o que é engraçado? É engraçado porque muita gente fala assim, não vou Ah, engravidar, tô protegida. Tô protegida. Tô amamentando. Tô protegida. Quantas crianças nascem juntinho, viu? Vou te contar. Exatamente. Tem mãe que nasceu a criança ali daqui a 9 meses, não é? Porque a nossa questão hormonal de quando a gente está amamentando, ela é muito diferente, né? A gente tem os hormônios da amamentação ali muito, muito forte, muito alto. Mas não é um fator de proteção. Quando a gente tem uma certificação internacional que a gente faz, e na prova a gente tem que responder que sim, que a amamentação é um fator de proteção para uma nova gestação. Mas na prática, isso não é real. Porque primeiro a gente ovula, depois a gente menstrua. Você pode ovular e engravidou. É muita zica ou muita sorte? Mas acontece. Gente, vou te dar uma lista de professoras que trabalham comigo. Inclusive, tem uma professora que foi muito interessante. Ela engravidou depois de um tratamento e sim, engravidou, mas logo em seguida. Ela fez o tratamento, teve o filho, logo em seguida ela engravidou. Nós temos um termo que chama amamentação em tandem, tá? Que é você continuar amamentando na gestação. Tô gestando um novo bebê e continuo amamentando meu filho mais velho. Então, né? Daí você já vê que não tem nada. Balela. Balela. Não caiu nessa, gente. Viu? Não cai nisso, não. Não cai nisso, porque, engravida sim, viu? Tem lista de mãe que passou por isso. Que mais que me perguntaram? Amamentar, plasio, tirar. Guardar leite azeda a criança? Agora, eu não sei o que é, porque eu não sei o que elas... Eu não sei o que é essa mãe acho que era azeda o leite. Azeda, não, azeda a criança. Uau. Azeda, ela escreveu aqui azeda a criança. Não tem ideia do que ela quis perguntar com isso, né? Mas assim, se você congelar, armazenar o leite bonitinho no congelador, no freezer, com potinhos específicos para isso, tá tudo certo. A amamentação e volta ao trabalho é assim que funciona. Eu faço estoque de leite no freezer e ofereço pro bebê na ausência da mãe. Aliás, não só na volta ao trabalho, né? Para mim, a amamentação ela não é uma prisão.
Se o bebê já fez 1 mês e meio, 2 meses, a sua mãe quer sair para fazer uma unha, para ir no mercado, para ir no shopping, a gente vai orientar ela, tirar o leite, ensinar um outro cuidador a oferecer esse leite e ela vai linda e feliz, maravilhosa, quando ela chegar, ela amamenta. Mamadeira ou colher? Colher sempre. Nunca mamadeira. Minha opção nunca vai ser mamadeira. A mamadeira, gente, mamadeira, chupeta, bico de silicone, ou seja, bicos artificiais, é comprovado cientificamente que causa o desmame precoce. Se vocês pegarem uma embalagem de chupeta, mamadeira ou bico de silicone, tá escrito lá. Este produto não deve ser utilizado quando a mãe amamenta e tudo mais. Não é porque eles são legais que eles colocam essa informação, é porque eles são obrigados. Né? Entendi. Existe uma lei que protege. Você vê propaganda de chupeta mamadeira na televisão? Não. Não pode. Faz tempo que... Aliás, A gente tem uma lei que é a lei da NBCAL, que é a 11625, 265, mas enfim, é a lei da NBCAL, que protege contra o marketing abusivo de bicos artificiais, fórmulas infantis, justamente porque tem essa comprovação científica de que desmama precocemente. Agora eu falo, precisa de propaganda? Precisa? Não, não. Você entendeu? Porque assim, ó, não precisa. Eu antes da gente vir conversar, eu fui ler a quantidade de artigos científicos que falam sobre o uso da chupeta e da mamadeira. Uhum. Bom, cada especialidade, cada profissional tem um argumento em relação a isso. Uhum. Os psicólogos vão, cada um vai dar o seu parecer em relação ao uso dessa chupeta. Gente, chupeta existe, olha, desde a antiguidade. Então, até antes. Né, algumas de outras civilizações, formas, né? Outros formatos, mas a chupeta sempre existiu. Uhum. E hoje, a chupeta e a mamadeira fazem parte do enxoval da criança. Eu nunca vi isso, não é? Uhum. As mães vão para a maternidade e eu já vi mães chegar na maternidade com a chupeta e a mamadeira. Elas não têm uma só, elas têm uma gaveta. Uma gaveta. Porque ganha muito. Ganha. Na maioria das vezes elas não compram, tá? Na maioria das vezes elas ganham... Já vem no enxoval, né? Elas ganham muito, assim. Faz aqueles chás e ganha um monte. Um monte de chupeta, mamadeira, Enfim, então, se já não existe o marketing, se já existe uma prescrição no próprio produto, isso não é do nada. Sim. Isso tem um motivo. Porque, e todos os artigos científicos que eu li disseram a mesma coisa. A criança que chupa a chupeta, né? E toma a mamadeira, vai desmamar precocemente. Da mesma forma que toda criança que larga precocemente o peito, também vai fazer uso da mamadeira e da chupeta. Então, você fica preso nesse... o ovo e a galinha, né? Sim. Ou você dá a chupeta e a mamadeira e a criança não pode largar o peito, ou a criança que realmente largou o peito cedo vai usar a chupeta e a mamadeira. Precisa sugar, né? Não precisa tem o que fazer. Sugar. É a questão do prazer, é a questão do lado psicológico, emocional da criança. O sugar é prazeroso. Que nem você falou, cada profissional vai ter um olhar em relação a isso, né? Você pega uma mãe com depressão pós-parto, sem rede de apoio, com uma licença paternidade de 1 semana, ela tá sozinha em casa a partir da 2ª semana. Você vai falar para essa mulher que ela não pode dar chupeta pro bebê? Mesmo que você fale. Mas você entende, assim, nós como profissionais da amamentação, o meu papel é orientar aquela família. Olha, chupeta causa desmame precoce. Quanto tempo você pretende amamentar? Qual é a sua expectativa de amamentação? É XYZ. Então, ó, se você utilizar a chupeta, pode ser que aconteça isso ou aquilo. Quais são os sinais da confusão de bico? É esse. Se você percebeu algum deles, você quiser procurar ajuda, você me chama. Eu atendi uma mãe de gêmeos. 0 rede de apoio. Como eu queria ter tido uma redinha. Não, como eu queria ter tido alguém para me orientar na época, bora. Vamos lá, já foi. Mãe de gêmeos. O pai não deu suporte, né? Sumiu. 0 rede de apoio. Eu cheguei lá, os 2 peitos dela estavam sangrando, mas ela queria muito amamentar. Era uma mulher que ela falava, eu quero muito amamentar. E para premissa de amamentação gemelar, principalmente, esse assim, tem que querer muito, porque é muito difícil mesmo. E aí eu atendi, fiz tudo que eu conseguia lá, ajudei e tal, não sei o que, nananana. E aí eu vou virar pra essa mãe e falar pra ela, olha, você não pode usar chupeta não, viu? Não tem como. Não tem como. Então, não tem como. E aí eu me coloco
Porque eu acho que o meu trabalho de consultora de amamentação, a minha experiência materna me agrega muito nisso. Não que Sem profissionais que não dúvida. sejam mãe não sejam bons profissionais. Eu conheço profissionais que não são mãe que são incríveis. Mas eu, como mãe, eu sei a dor física e emocional de um pós-parto. Eu sei o que é não dormir a noite inteira, você acordar no outro dia. Então, assim, eu consigo me colocar no lugar dessa mãe e falar, meu, o dia dela vai ser difícil. E nem tudo que tá no livro eu vou conseguir fazer ela engolir ela abaixo. Então, aí a gente vai fazer o quê? O melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo porque não dá pra gente ser radical. Não tem como. Na Não dá em maternidade não nada, tem, nem né? na vida, Exato, né? nem Mas na principalmente na vida. maternidade, não tem como. Então, olha, se começar a surgir esse X problema, você me liga na hora, combinado? A gente vai tentar resolver ele. É 100% garantido que a gente consegue reverter? Não, mas a gente vai fazer de tudo pra conseguir. Sem Ponto dúvida. final, né? Sem dúvida. Você falou. Você tá, gente, olha. Tem muita coisa pra ser Eu sou dita esse tipo de aqui. consultora, sabe? Eu não sou aquela consultora que vive no amando. mundo de Nárnia, assim, sabe? Que vive nas É, nuvens. claro. Ai, não, tem que ser, olha, amamentação exclusiva. Se não for amamentação exclusiva, não vale. Não, eu não sou, eu sou realista. E eu acho que isso proporciona que as mulheres amamentem mais, se a gente conseguir orientá-las dessa melhor maneira, sabe? Com mais empatia, com mais amor. Menos culpa. Menos cobrança, sabe? Exato, menos julgamento. E às vezes, Vanessa, que é uma coisa que eu fico bem triste, gente. A gente fala tanto de sororidade. E quem faz esse pré-julgamento, quem faz, às vezes é a própria mulher. Sim. E isso é muito ruim, porque ao invés da gente ter um discurso, né, que venha a favorecer a nossa vida mesmo, favorecer a mulher em todos os seus campos, a gente às vezes mantém um discurso tão... A gente não, porque eu não me incluo nisso, né? Mas algumas pessoas mantêm aquele discurso de julgamento da outra mulher. É muito complicado isso, muito. E já que a gente está falando, gente, vocês já se inscreveram? Ainda não? Vai se inscrever. Vai, porque olha, você vê, só coisa boa. A gente está aqui falando da gente mesma, né, das coisas que são comuns a nós. A gente tem problemas comuns, né? E a gente passa por eles. E se a gente tiver essa rede de apoio, amigos, pais, marido, todos, a gente consegue desenvolver um trabalho muito mais legal com os filhos da gente. Né? Eu acho isso muito legal. Vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curte e deixem sugestões. Quero ouvir sobre tal tema. Vamos lá. Pediram amamentação? Eu trouxe. Legal. Então, vamos lá. Vamos sugerir. Vou fazer todo o possível para atender a vocês, tá bom? Você está falando disso, a gente está falando de todas as possibilidades, mas tem uma coisa que para mim é muito importante. Amamentar é protegido pela CLT. Ou seja, a gente tem o artigo 396 que diz o seguinte, ele prevê que assim que haja o retorno da licença maternidade, a mãe tem o direito, né, são 120 dias hoje, né, a mãe tem o direito de ter um espaço para amamentar esse bebê no local de trabalho. E esse espaço não tem que ser um espaço só para dizer que existe um espaço. Esse espaço tem que estar estruturado para essa mãe. Cozinha, banheiro, a estrutura tem que estar montada para ela. Tem que ter um espaço bem organizado. Então, isso é um direito da mulher quando ela amamenta. Mas, às vezes, existe uma pressão grande para que essa mulher... tá bom, já amamentou. E a própria mulher se sente pressionada no ambiente de trabalho quando leva a criança. Porque esse espaço que deveria estar bem estruturadinho, muitas vezes não está, né? Muitas vezes não está do jeito que ela gostaria. Isso pode antecipar a criança, né? Isso pode antecipar o desmame, não pode? Muito. Vamos lá, até que idade a criança deve ser amamentada? Até 6 meses de idade, a Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento exclusivo. O que é exclusivo? Sem água, sem chá, sem sólidos, sem suco, né? Exclusivo. Se não é leite materno, é a fórmula infantil. O organismo do bebê não está pronto para receber outras coisas antes disso. De 6 meses até 1 ano,
o leite ainda continua sendo o principal alimento do bebê, porque a gente começa a introdução alimentar. E a introdução alimentar, ela é a apresentação dos alimentos, não é você bater tudo no liquidificador e encher o buchinho. Gente, era sopa. Era sopa batida. Pra mim, era sopa batida. O pediatra falava assim, agora você vai pegar cenoura, batata, mandioca, bater e mistura tudo e dá. A criança não está reconhecendo texturas, sabores e tudo mais, né? Então, para que a gente tenha tempo para fazer uma introdução alimentar respeitosa, o leite materno está ali, dando todo o aporte nutricional, né? Se a criança tem dia que come, tem dia que não come, o leite materno está ali, até 1 ano de idade. Do 1º ao 2º ano, a gente sabe que ainda está acontecendo essa introdução alimentar, porque às vezes você não conseguiu apresentar todos os grupos de alimento, tem uns que são mais alergênicos, é só depois. Então, do 1º ao 2º ano, o leite materno ele é complementar à alimentação, certo? Ele não pode ser mais o protagonista dessa alimentação, ou seja, uma criança de 1 ano e 1 mês que não almoça, por exemplo, e mama. Não tá bacana isso, né? Porém, não existe na literatura uma idade ideal para o desmame, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda até os 2 anos, mas não tem. Na literatura, aliás, pouco se fala sobre desmame, são poucas consultoras que trabalham com desmame, porque parece que é um assunto que não precisa, né? Se vira aí, né? Se Gente, quiser desmamar, você desmama. É tão difícil fazer o desmame. Muito. Quando você amamenta muito tempo, eu trabalho com desmame, né? E elas buscam ajuda porque chega um determinado momento ali, e agora, o que eu faço? Como que eu desmamo? De uma forma gentil, respeitosa e gradual. Desmame abrupto qualquer um faz, né? Então fica perdida ali de não querer também finalizar essa história que muitas vezes foi tão desafiadora, foi tão bonita, foi tão incrível. Quer finalizar de uma forma bacana. Não quero simplesmente sumir, né? 3 dias, deixar meu bebê sem mamar, ou passar molho no peito para dizer que é sangue, pôr o band-aid para dizer que tá machucado, né? A gente... isso são passar pimenta, passar limão. Imagina, uma coisa que era tão gostosa. Desnecessário, exato. Mesmo porque dentro da fase da criança é fundamental que esse desmame aconteça dessa forma respeitosa. Uhum. É muito importante. Sim. Então, passar qualquer produto, é um desrespeito absurdo. Veja só, você já imaginou, e isso acontece, né? Acontecia muito quando a gente comia a unha, de jogar pimenta na unha. Você já imaginou a pessoa tá lá comendo uma coisa, tá comendo demais, alguém pega e joga um treco ali pra você não comer? Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido. Por que o adulto, esse é o grande X, né? Por que o adulto é capaz de fazer com a criança aquilo que ele sabe que ele odiaria que fosse feito com ele? Uhum. Não é mesmo? E Exato. a gente vê muitas vezes você está esse passando a discurso. responsabilidade para a criança, né? Porque assim, quando você coloca, por exemplo, um curativo ali no mamilo e fala, ai, tetê da mamãe tá dodói. A criança não vai verbalizar isso, mas ela fica preocupada. Ela ama aquele tetê, como que aquele tetê tá dodói? Meu Deus do céu, né? Então a gente precisa puxar essa responsabilidade para nós. Eu quero desmamar, já fiz o meu melhor, né? Tá na hora. E aí a gente vai fazer o quê? Ampliar essa forma de comunicação da criança com a mãe. Porque a comunicação que eu sei ter com a minha mãe é através do peito. Porque foi assim que eu aprendi desde que eu nasci. Exato. Né? E o Winnicott vai falar isso mesmo. Exatamente. Ele vai dizer que você ainda é parte dela, não adianta. Não tem jeito. E aí ele também fala que nós, né, as mães, a gente precisa ampliar essa forma de comunicação com os nossos filhos. Então, parte de nós, que somos o adulto, a adulta, de ampliar essa comunicação. Mostrar para essa criança que tem coisas legais para fazer com a mãe, além do peito. Que dá para brincar, que dá para se divertir, que dá para sair, que dá para sentar ali junto. Tem outras coisas para fazer. Isso vai muito de nós, né? Porque, assim, a criança cai, bate a cabeça no chão, o que a gente faz? Pega no colo e põe no peito. Né? Exatamente. A gente tá ali, vai receber, tá falando no telefone, a criança tá aqui do lado, puxando sua blusa, licença. Aí você pega, tá aqui, o que você faz? Põe no peito, né? É normal, a gente faz isso. É um auxílio que a gente tem aí nessa jornada. Então, nessa fase do desmame, a gente começa a se enxergar, de falar assim, opa, peraí, não, agora eu vou tentar dar um abraço para ver se funciona. E funciona. Opa! Funciona mesmo. Funciona. Né? E hoje, assim, é uma coisa que... Claro, nada acontece sem algo doloroso, né? É doloroso para a mãe também parar de amamentar, viu? Não é fácil, não. Doloroso em vários sentidos. Emocionalmente,
Porque, voltamos, somos animais. A nossa ideia ancestral é de que nós temos que garantir essa sobrevivência, e isso é doloroso. É o primeiro ponto. A outra dor é que há possibilidade de empedrar o leite enquanto você está fazendo esse desmame. E aí, como é que você entra nesse processo? Quando o processo ele é feito de forma gradual, dificilmente empedra. Tá. Quando que esse leite empedra? Se você... Assim, ele pode empedrar em várias fases da amamentação, né? Mas pensando nesse do desmame, se você faz um desmame abrupto, de hoje para amanhã resolvi que não vou amamentar mais. Às vezes as mães, acontece, tá? As mães saem de casa 3 dias ou levam a criança para outro lugar, assim, e aí sim que você corre o risco de empedrar. Tá. Porque é um desmame abrupto, ou seja, de um dia para o outro, que tinha o dia inteiro mamando, não tem mais. Então esse leite ele vai ficando ali e pode empedrar. Quando a gente faz esse processo gradual, é muito difícil. Porque no processo gradual, por exemplo, se eu tenho uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, que ainda mama em livre demanda, a livre demanda não é para sempre. Exato. Né? Ela não é para sempre. No início ela é fundamental, mas ela não é para sempre. Aí ele mama em livre demanda, então a gente vai fazer o quê? A gente vai pontuar, dentro da dinâmica e da rotina dessa família, 3 mamadas por dia, que são mamadas principais. Sei lá, de manhã, à tarde e à noite, um exemplo. E no restante do dia, não. No restante do dia eu vou alimentar, eu vou sentar, vou brincar no chão, eu vou distrair essa criança para outras coisas. Então, é um processo gradual. Depois a gente tira uma dessas 3. Depois a gente faz o desmame noturno, ou vice-versa. Então, quando a gente vai fazer dessa forma, não empedra. Mas, se empedrar, tem que fazer massagem, tem que drenar essa mama. Nunca com bomba, porque aí você vai estar só trocando o bebê pela bomba. Então, sempre massagem e aquela ordenha manual de alívio, né? Esperamos que também não chegue num processo inflamatório, né? É bem difícil acontecer, mas pode. Pode, né? Mas se fizer um processo gradual é bem difícil. Porque assim, ó, quando tem uma criança já de 1 ano e meio, 2 anos, a produção de leite não é aquela produção do início da amamentação. Certo. Né? Não é mesmo? Não é. Então, assim, é bem menor. Porque já é uma criança que se alimenta, não fica o dia inteiro no peito. Você produz mesmo. Você Então, produz conforme a necessidade Agora, da eu posso criança. te contar uma coisa Pode, interessante? amo. Olha lá, causos. Depois atenção, mãe. do Se eu fosse desmame... vocês, eu pegava o caderninho de dica, porque o que ela já deu de dica aqui, ó, caderninho de dica, anota, porque essa dica vai ser do... Ó, já foram várias, né? Ela é interessante, engraçada, e aí vocês podem até comentar aqui embaixo, quem aí já fez o processo de desmame, quanto tempo depois ainda ficou saindo leite do peito. Porque as mães, elas têm uma sensação que o peito ele vai secar de um dia para o outro, o tempo todo. Secou, vai secar, né? E depois que a gente faz o desmame, a gente ainda vê leite no peito muito tempo. Não aquela quantidade, esguichando, mas vê. Claro. Um ano, eu tenho várias clientes, porque eu tenho curso de desmame, então eu tenho muito relato. Nossa, mas faz 7 meses que eu desmamei, ainda tenho leite, Eu tive leite 3 anos depois que eu desmamei o meu último filho. Gente. Então, assim, peito não seca assim. Tá tudo bem que você sair, a gente também só não tem que ficar estimulando, né? É que eu, como consultora de amamentação, era curiosa, né? Uma vez por mês eu dava uma conferidinha ali, deixa eu ver. Se existe. Eu ainda tenho, sabe? Eu ficava assim, eu ainda tenho. Mas é bem comum as mães ainda verem leite depois de desmamar. Remédio para secar leite. Tem. Agora, outra pergunta aqui. Tem. Pode ou não pode? Deve ou não deve? Quando que eu tomo remédio para secar leite? Aliás, tem mais uma pergunta aqui. Sim. Fazer sexo com leite no peito. Ué? Maravilhoso. Só tira a criança do quarto, tá tudo certo. Inclusive, pode utilizar as mamas tranquilamente, tá, gente? Desde que não esteja desconfortável para você, né? Porque a gente sabe que aquele início com sensibilidade, peito dolorido, não vai rolar. Mas depois que tá confortável e tá bom para você, lavou, tá novo. Né? Porque tem mulheres que isso é muito importante para ela. É uma área muito, muito sensível, muito erógena. Claro. E aí ela fica ali 1 ano, 2 anos, ai, não pode tocar, é sagrado. Enfim, vai vazar leite, tá tudo certo, lava e tá tudo bem, né? Mas a questão do remédio, pode tomar, nesses casos que a mãe não quer amamentar, lá no início, aí precisa mesmo tomar para secar, que é uma ação hormonal muito grande. Nesse final agora, para fazer o desmame, nesses casos de desmame gradual, não precisa. E também, assim, não adianta você tomar remédio para secar leite e não conduzir a criança de uma forma que ela não necessite mais do peito. Porque é secar gelo, né? Não é porque ela vai lá sugar e ver que não vai sair nada, ela, vou parar. Não vai.
Você precisa encontrar outras formas de oferecer ferramentas para essa criança se regular emocionalmente além do peito, né? E atividades bebê mama de tédio, tá? Criança mama de tédio, não tem nada para fazer, vai lá, pede o peito da mãe, mama de saudade. A mãe foi buscar na escola, quantas mães voltam dentro do carro amamentando a criança até em casa? Porque, gente, é uma relação... Saudade. E outra, é uma relação muito próxima. É a primeira relação que você estabelece fora do útero. É o primeiro momento de prazer que você tem. Uhum. Então, o mamar, ele é o prazer, ele é o brincar, porque a criança brinca com o seio, ele é o momento de troca de olhares, ele é o momento... São várias situações. Mas ele sacia a fome. Sim. Entende? Olha a relação que existe com todo esse... E ele é o objeto, né? Ele é objeto de desejo. A mãe chega na porta da escola, a criança não sabe virar para ela, por mais que ele já fale. Não sabe verbalizar, ai mãe, que saudade de você, me dá um abraço. Não sabe verbalizar isso. Ele vai pedir peito, porque é ali que eu consigo matar essa saudade. Então, quem tem que ensinar para essa criança isso? Eu. Eu chego, já vou dar aquele abraço, já faço tudo aquilo. Falo, filho, que saudade, vem aqui dar um abraço na mamãe. Olha o que eu trouxe para você, um adesivo. E esconder no peito, né? Eu trouxe um adesivo para você, olha que legal. É isso, é um controle dessa pulsão, é o controle da pulsão. Isso é importante a gente ter a noção, porque o contornar é fundamental. É saber contornar, é saber conversar. E saber lidar com o choro. Pois é. Porque vai fazer parte do processo. Claro que vai, como tudo. Como tudo. A criança, ela está se reorganizando. Ela sente a falta. Sim. Ela vai sentir falta, essa pulsão está ali. E eu sempre falo que ser humano que a gente está querendo criar, se a gente está tirando algo dele, não quer que ele relute, que ele brigue com isso, que ele chore por conta disso, que ele aceite. Ah, tô tirando o seu peito, tá, filho? Ah, tá bom, tudo bem. Que ser humano que a gente está criando, ele vai sim protestar. E ele vai protestar através do choro, né? E é um regulador emocional aquele choro que a gente vai acolher. Né? Você sabe melhor do que eu que o choro acolhido não tem potencial de gerar trauma. É só acolher, dar colo, e outra, abraça. Gente, saibam que é também uma forma do indivíduo se compreender como um indivíduo de desejo e de escolha. Porque a criança escolhe o peito. Mentira? Não. Ela escolhe o peito que ela mama. Então, isso é para deixar bem claro que o ser humano já nasce com a sua potencialidade da escolha. E a mãe já nasce com a potência, porque maternidade é potência. Muita. A gente não tem ideia do quanto a gente tem, né? A gente tem, mas muitas mães não têm a ideia do quanto gerar um filho é potente. Amamentar um filho é potente. Educar um filho é potente. É a potência em todos os seus processos. Porque, olha, cada vez que eu penso que um ser humano está sendo gerado dentro de você e você vai ser o primeiro contato dele com o processo de humanização, você vai ser o indivíduo que vai oferecer a ele a possibilidade de sobrevivência por meio do leite, né? Olha a potência disso. Então, eu acho que a hora que a gente se entende como esse ser humano de potência, né? A gente passa a ter um outro olhar, inclusive para o gestar, inclusive para o amamentar, para todos esses processos. Sim. Então, a calma nesse momento, tanto de oferecer quanto de tirar. E também é ensinar uma frustração. Viu, gente? As crianças vão se frustrar. E tudo bem. Você vai se sentir culpada. A culpa nunca vai abandonar você. Porque a mãe, ela vai se sentir culpada por tudo. Ela vai se sentir... Veja, existem... E a gente tem que ter isso como uma coisa que tem que ser contornada, né? A culpa é um sinal de que a gente precisa olhar para dentro da gente. A culpa e o medo, né? Sim. O medo também. Você vai ter medo que a criança morra, você vai ter medo que a criança engasgue, você vai ter medo... E olha, nunca vai passar. Conviva com isso.
Eu gosto Porque muito esses da medos palavra do- responsabilidade. É responsabilidade. E é essa mesmo, troca. nossa. Ai, mas meu filho vai precisar de terapia por causa disso. É sua responsabilidade. É sua, do parceiro, do pai, enfim, que criou junto e tá tudo bem. O Winnicott fala, os pais são os primeiros geradores de trauma nos filhos. Traumas. Ué, seu filho quer comer 3 pacotes de bolacha recheada, você vai falar sim? Só porque ele, não vai ficar... Não, você vai falar não, vai chorar aí. Não, vai ter trauma. Vai ter trauma. E vai ter... E, olha, A gente minimiza esses traumas, não vai querer que se sinta abandonado, né? Não vai deixar a criança chorando no canto mas sozinha. frustração faz Vai parte. ter, faz parte. Faz parte. Faz parte. Eu queria tanto ficar mais Nossa, 3 dava pra horas ficar com assim, você né? aqui. Um assunto que vai embora. Olha, Vanessa, eu nem sei, eu olho para aquele reloginho, ele vai marcando o tempo. Nossa, eu nem vi esse aqui, ó, reloginho. ele fica ali, Olha, só que me legal. vermelho ainda, só me acusando que tá acabando. Que legal, eu não tinha visto ele. Vanessa, foi um prazer tão grande, mas tão grande. Gente, eu tenho certeza que vocês adoraram esse conteúdo. Muito aberto, muito claro. A orientação foi dada da melhor forma possível. Quem puder, pega o caderninho, anota, reveja. Se você está nessa fase, se você está nesse processo, querendo se entender como mãe, como uma pessoa que ou vai ser mãe, né, em breve, a amamentação é fundamental a gente conseguir entender os processos, o que acontece, os nossos sentimentos. Não esqueçam, anotem e, claro, inscrevam-se no meu canal. Né? Aqui a gente vai encontrar muita coisa boa. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, dá um ok lá para mim, dá um like e assim eu vou mandar para você sempre. Você vai ter acesso sempre aos nossos conteúdos. Deixe sugestão. Vai lá, olha, eu gostaria de tal tema, ou mais, sabe? Eu acho que é isso mesmo, o caminho é esse, o podcast está trazendo coisa legal, está trazendo informação legal. Vamos lá, pode mandar informação pra gente, que a gente também... E troca, né? Eu Sim. acho que esse momento é um momento de troca. Você vai trazer informação para mim, eu vou mandar informação para vocês, e assim caminha, né? Assim a gente pode sobreviver a todas as nossas preocupações, que a gente viu que são comuns. Com certeza. E eu sempre falo também, compartilha, né? Pega esse link desse vídeo, compartilha com uma mãe, com uma recém-mãe, com uma amiga, no grupo de mães. Porque às vezes a gente pode mudar a vida daquela família. A gente pode Sem mudar o dúvida. maternar daquela mãe. Eu adorei também falar. Eu acho que foi muito enriquecedor também os seus pontos, né? Você como uma profissional com esse olhar especial também enriqueceu bastante o nosso Agradeço. bate-papo, né? É um Agradeço. assunto que se complementa. Então, eu agradeço bastante também. Mas espera, você tá pensando que você já vai embora Ah, não assim? vou, Você não não vou. vai, não. Aqui ninguém vai embora, porque eu falo que o final é... Sabe os 3 pedidos do gênio? É isso que eu quero. Sei. Eu quero, Vanessa, que você dê uma frase bacana para essas mães, para que elas possam acalmar o coração Uhum. na Você hora falou do de, amamentar. você falou de potência, né? Para mim, essa é a minha palavra, assim, da maternidade, né? Gestar, para mim, é mágico. Você pensar que você está gerando um ser humano dentro de você, é muito louco isso, né? Eu sou uma fábrica de ser humano. O mundo existe porque eu tô gerando uma vida aqui dentro. É muito incrível isso. E amamentar é de uma potência muito grande, porque você fazer um ser humano sobreviver durante 6 meses com um líquido que sai do seu corpo, isso é incrível, né? Então, nós mulheres, a gente tem essa força, essa potência que é surreal, né? E eu não acho que a gente também está só criando seres humanos, né? A gente está mudando gerações. Eu falo que eu vou ser a avó, eu vou ser a bisavó que fala o leite materno é forte, ele não é fraco, né? É uma geração diferente, assim. Então, eu sou apaixonada por esse processo de maternar. Como consultora de amamentação, o que chega para mim são problemas, lógico. Então, sempre penso na parte técnica e tudo mais. Mas existe aquela magia do olho no olho, daquela conexão do amamentar, né? Do quanto esse vínculo se fortalece, porque é um bebê que a gente tem mais no colo, que a gente se conecta. Maternem, né? É o seu momento de maternar. Não deixem que outras pessoas atrapalhem o seu processo. Viva a sua maternidade da forma como ela merece ser vivida. Para mim é isso, a maternidade. Legal, muito legal. Exatamente. Uma dica para essas mães.
para as gestantes, tá? Pega o caderninho. Pras Pega o gestantes. caderninho. Gestante, mãe, pega o caderninho. Gestante, faça uma consultoria de pré-natal de amamentação. Façam, só façam. Leve a avó junto, leve o parceiro junto, ou parceira, dependendo da configuração familiar. Para as mães, é leveza, né? A gente tem sempre que aprender. Mas eu tô sempre buscando profissionais que eu confio, independente se é uma consultoria, se é um livro, porque hoje a gente tem bastante oportunidade de aprender. Então, às vezes a gente passa por aquela fase e fala, poxa, olha, eu podia ter feito de uma forma diferente. Eu me informei e eu entreguei o meu melhor, tá tudo certo, porque tem coisas que só o dia a dia e só o seu filho vai te ensinar como que você faz. Onde as pessoas podem encontrar você. Aqui você vai falar tudo. Passe né, o seu currículo inteiro aqui para saber onde as pessoas vão encontrar você. Eu tô no Instagram, @facilitando a amamentação. Todas as minhas redes são essas, tá? @facilitando a amamentação, para ficar literalmente bem fácil para vocês. Instagram, enfim, Facebook. Não sou tão assíduo assim como a Esther aqui no YouTube. Não sou tão. Mas tem uns videozinhos lá também que tem bastante conteúdo. Mas me chama lá no Instagram, marca a gente, né? Compartilha no Instagram, marca que eu vou ficar super feliz. Chama lá, faz pergunta no direct, entra na caixinha que eu sempre tô abrindo, que eu tô sempre disponível para auxiliar vocês. Foi um prazer tão grande. Eu adorei. Foi um prazer tão grande. Foi demais de bom. Gente, olha, que conversa legal. Que papo bacana. Viu? Você pode me encontrar no Instagram, Esther Sartori _ e aqui no YouTube, canal Preocupações de Mãe. Olha, essa conversa de hoje foi especial. Foi muito legal. Tenho certeza que ela elucidou, sabe, abriu a cabeça de muita gente sobre esse tema, amamentação. Só posso agradecer, Vanessa, foi um momento delicioso. Pena na minha época não ter tido essa oportunidade de ter essa assessoria, essa orientação. Foi ótimo poder ouvir tudo isso e perceber que eu não estou tão descolada, viu, desse assunto. Imagina, você está super por dentro. Afinadíssima. Muito obrigada, Vanessa. Teremos outras oportunidades para poder falar de outros assuntos, né, que a gente pode falar sobre maternidade. Vai ser muito legal. Obrigada, adorei. Eu que agradeço muito. Gente, muito obrigada. Até o próximo. Foi muito bom. Tchau.